As eleições estão chegando no Brasil e esse ano, mais do que nunca, pastores, bispos, padres ou outras lideranças religiosas vão aparecer nas urnas. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que houve um recorde de candidatos que declararam que tinham como ocupação sacerdote ou membro de ordem religiosa. São 885 ao todo, o maior número desde as eleições municipais de 2008, segundo a apuração da agência pública. Sobre esse assunto, a RFI entrevista o professor e pesquisador Joanildo Buriti, da Fundação Joaquim Nabuco, de Recife. Ele é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Essex e pós-doutor pela Universidade de Westminster, ambas na Inglaterra. Muito obrigada pela entrevista. É um prazer, Maria Paula. Bom, o senhor é um dos 15 autores da coletânea Novo Ativismo Político no Brasil, os Evangélicos no Século XXI, que saiu pela editora Conrad, organizado por José Luiz Pérez Guadalupe e Brenda Carranza. Para começar, eu sei que o senhor tem um longo trabalho, né, estudando as correntes evangélicas no Brasil. Qual é o peso dessas diversas denominações religiosas na política brasileira? Bom, esse é um peso que foi sendo construído, ele não nasceu já na proporção que ele tem hoje. E ele remonta mais ou menos a meados dos anos 80, quando os pentecostais, que são o segmento dos protestantes brasileiros de maior número, na época já quase 2/3 de todos os protestantes eram pentecostais, resolveram se lançar na política através de uma mobilização que buscava, na verdade, garantir para eles uma voz e um espaço no cenário do Brasil que voltava à democracia. Mas mesmo simplesmente o número não significa peso eleitoral. Esse peso foi construído através de estratégias bastante profissionalizadas de lideranças pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus e da Igreja Universal do Reino de Deus, que tiveram um grande sucesso eleitoral, na medida em que elas conseguiram, primeiro, na primeira fase, construir um eleitorado que respondia a essas chamadas de caráter religioso, a essa autoidentificação do candidato ou da candidata como uma pessoa religiosa, e depois apelar a esse eleitorado constituído, que é o que, de certa maneira, explica por que tanta gente hoje quer ser candidata usando o nome de padre, pastor, babalorixá, irmão, irmã, enfim. Então, este é o resultado de estratégias muito bem-sucedidas do ponto de vista eleitoral e é também o resultado de uma espécie de reagrupamento político que aconteceu no final do governo Dilma, que foi o governo que acabou com o impeachment, e que levou a um setor ultraconservador do mundo evangélico, principalmente pentecostais, a tomarem a dianteira, digamos, desse processo e a se apresentarem como representantes gerais de uma população evangélica brasileira. Agora, o senhor diz, no texto que o senhor assina, que não é uma base una, né? Essa participação da política evangélica brasileira não é una, é muito diversificada. O que o senhor quer dizer com isso? Eles não têm um peso conjunto? Isso, veja, o que acontece é o seguinte, desde o início nunca houve um partido evangélico no Brasil. Apesar de haver alguns partidos que se prestaram a abrigar uma quantidade bastante significativa desses candidatos e candidatas, na verdade, essas candidaturas foram sendo construídas usando a própria pluralidade partidária brasileira. Na medida em que legalmente não é possível constituir partidos, digamos, religiosos no Brasil, o que as igrejas e esses candidatos fizeram foi tentar concentrar sua força em determinados partidos. O segundo aspecto é do ponto de vista do eleitorado. O eleitorado evangélico
ele mais ou menos se divide do ponto de vista da resposta eleitoral, do voto, como o restante da população brasileira. Então, não existe um eleitorado completamente fiel no mundo evangélico. E muitas pesquisas de opinião, até as eleições de 2018, apontavam isso sem grandes dificuldades. O que aconteceu com a eleição presidencial é que ela foi muito singular nessa trajetória da política evangélica, e nos apresentou uma opção muito grande dos evangélicos pela candidatura do atual presidente da República. Isso que eu ia perguntar, se normalmente eles estão mais para o centro-direita, extrema-direita, e qual é a agenda desses candidatos ou desses políticos e as chances dessas ideias serem implementadas? A agenda dessas candidaturas mais conservadoras tende a ser focada em questões morais, referentes principalmente a questões de gênero. Há uma grande recusa da igualdade de gênero entre essas candidaturas, mesmo quando se tratam de mulheres candidatas conservadoras, tendem a ser bastante críticas da agenda da igualdade de gênero. São agendas muito voltadas para o controle da sexualidade e para o impedimento de que certas mudanças nas práticas sexuais, que têm repercussão, por exemplo, sobre os modelos de família, possam se tornar normalizadas, vamos dizer assim, pelas políticas públicas e pela lei. E é também um grupo que valoriza muito temas de controle digamos, da pesquisa científica, controle do acesso a determinado tipo de programação na TV, né, e nas mídias, e controle físico através de políticas de segurança muito estrita, endurecimento com a criminalidade. Então, essa é basicamente a agenda desses grupos. O que é novo nessa agenda, especialmente desde 2014, é uma associação muito forte com bandeiras ligadas ao neoliberalismo, bandeiras ligadas a essa ideia de um mercado que não tem restrições, que engole o espaço público, o Estado, diminui, enxuga, corta políticas sociais em nome da liberdade de empreender. E do lado da esquerda, as bandeiras são muito parecidas com as bandeiras dos movimentos sociais, dos partidos aos quais essas pessoas pertencem e as ONGs que atuam no campo mais de defesa dos direitos humanos. Há também uma ênfase, por exemplo, nas questões de igualdade racial, né? Há um movimento negro evangélico forte, crescente. Há uma série de grupos de mulheres evangélicas feministas ou em posturas que, se não feministas, são bastante simpáticas à luta contra a violência doméstica e à luta pela igualdade de oportunidades, a igualdade de tratamento, etc. Então, é mais ou menos assim que o cenário vai se desenhando. O livro, essa coletânea da qual o senhor participa, aborda um tema que sempre vem em discussão, que é: se existem, quais seriam os riscos que essas candidaturas representam para a democracia e para a própria coesão social? De um lado, é importante para a democracia, pensando em termos assim ideais, que hajam posições conservadoras legítimas, que tenham condições de se expressar, de se manifestar, porque a sociedade, de fato, é diferença, a sociedade é conflito, a sociedade é diversidade. O que ocorre nesse momento é que há um segmento desse campo conservador extremamente militante, de extrema direita, que, quando não recorre retoricamente até mesmo à força das armas, agride, nega reconhecimento à diversidade existente na sociedade e tem projetos de imposição de valores que são específicos, não simplesmente dos cristãos, mas desse tipo de cristão ultraconservador, que flerta o tempo inteiro com a violência, que flerta com a intolerância aberta, que legitima a discriminação, que admite e até estimula a agressão ao meio ambiente, que quer mudar a legislação para trás em relação ao pouco que foi conquistado nos últimos 20, 25 anos.
esse grupo é realmente um perigo para a democracia brasileira, não tanto porque seja religioso, mas porque é de extrema-direita. Esse trabalho tem um intuito de fazer esse alerta e se sim, como que a sociedade plural e diversificada do Brasil deve se posicionar em relação a isso? Veja, esse trabalho ele tem, como qualquer trabalho científico, o objetivo realmente de apresentar para os leitores uma interpretação e uma descrição o mais próximas possível do que realmente acontece, de modo que as pessoas possam se informar melhor, se informar com qualidade e se reposicionar na sociedade. Nós temos a preocupação de que uma certa forma de militância religiosa possa restringir as liberdades democráticas, possa reprimir ou deslegitimar ganhos importantes que a sociedade teve. E, nesse sentido, o nosso debate é um debate no campo cultural, no campo político, junto com outras forças da sociedade. Né? Qual é a expectativa do senhor para as próximas eleições? Porque é curioso, a agência pública ela vê que esses candidatos têm menos chances de se eleger do que a média dos outros candidatos, mas, por outro lado, muitos ficam como suplentes e aí acabam chegando lá. Nós não vamos ter mudanças tão significativas na trajetória que já se construiu desde 86, ou seja, evangélicos conservadores continuarão se elegendo, na maioria dos casos, dos evangélicos eleitos, a maioria, eu acredito que continuará sendo conservadora. Destes conservadores, eu acho que nós ainda teremos, sim, alguns eleitos e eleitas extremamente conservadores e democraticamente duvidosos, mas eu acho que desta vez nós teremos algumas conquistas em cidades e em contextos onde os setores mais progressistas evangélicos estão melhor organizados no sentido da eleição de vereadores, vereadoras e até mesmo prefeitos e prefeitas ligadas a esse campo mais progressista. Vai ser pelo menos uma mudança simbólica, né, que mostra que esse campo evangélico é um campo diversificado, como é a própria sociedade. Então, vamos acompanhar, né? As eleições estão próximas. Agradeço muito, então, a participação na RFI do professor e pesquisador Joanildo Buriti, da Fundação Joaquim Nabuco do Recife, que acompanha essa questão de perto. Obrigada. Obrigado.